Boa tarde a todos os ouvintes aí e telespectadores que assistem o nosso canal. Mais uma vez estamos aqui reunidos, eu, Américo Guedes, e o professor Jerônimo Lucena. Tá bom, tá bom. E o assunto em debate hoje, em foco, hoje, 25 de dezembro de 2020, às vésperas do ano novo, vamos falar sobre o Banco do Brasil, Bolsa de Valores, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, e sobre os bancos privados. Qual a importância e a atuação dessas instituições, dessas empresas no Brasil? Como funciona, como elas interferem na economia, na nossa vida, no dia a dia? Começando pelo Banco do Brasil, com a palavra professor Jerônimo Lucena. Tá bom, então vamos lá. Bom, um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu tenho uma situação aqui interessante. Você tem a Bolsa de Valores, você tem o BNDES e você tem o Banco do Brasil. O que a gente consegue traduzir disso aí? Você tem uma Bolsa de Valores que ela, na verdade, ela serve como um mercado fantasia. Tá? O que é esse mercado fantasia? As empresas dividem os empresários dividem sua empresa em forma de ações e com sentido de capitalizar dinheiro dentro da bolsa, só que eles pegam esse dinheiro na bolsa e, na verdade, eles não utilizam esse dinheiro para investir na empresa. Quer dizer, é uma situação que é por isso que a gente fala que é fantasiosa, tá? Então, o que acontece? Há uma especulação constante na bolsa. O que é essa especulação constante da bolsa? Ela diz que sobe e desce. Esse sobe e desce é uma mera especulação, nada mais que uma empresa hoje que você acha que vale tantos bilhões. Na verdade, aquilo não é real, aquilo é uma pura ilusão, porque como a bolsa funciona? Na verdade, a bolsa funciona como esquema de valorização de empresa para se capitalizar, mas que quando, na verdade, ela não pega esse dinheiro e aplica na empresa. Os empresários, dono dessa empresa, colocam o dinheiro no bolso e nada mais faz. Tá? Então nós temos aqui alternativa. Então olha só, o que o medíocre do empresário nesse país ele tem como alternativa? Ele tem como alternativa a bolsa, ou seja, pega o dinheiro na bolsa, não investe na empresa. Esse dinheiro que você, como investidor da bolsa, comprou uma ação patrimonial de empresa, achando que você está investindo na empresa, você não está investindo em nada. Os capitalistas, dono da empresa, pegam esse dinheiro e mandam lá para o exterior. Assim funciona também no Banco do Brasil e no BNDES. Entendeu? Eu me lembro que alguns anos atrás eu trabalhava como corretor de imóveis aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece? Tinha algumas áreas na Barra da Tijuca, né? Que para quem não é sabedor, a Barra da Tijuca é uma área que nasceu de grilhagem, né? Essas grandes empresas do mercado imobiliário que se fizeram ali na Barra da Tijuca era um sistema de grilagem. Eles ocupavam as áreas a ferro e a fogo, demarcavam como sua e depois iam para escriturações em cartórios no Rio de Janeiro. Então, eu peguei alguns casos que o proprietário de uma área na Barra, foram vários casos, eu estou citando só um. Ele pegava um financiamento no Banco do Brasil, um financiamento para terras com fins de agricultura, chamado financiamento agrário. Ele pegava esse dinheiro, o Banco do Brasil financiava, porque o que o Banco do Brasil fazia?
O sujeito ia lá, pegava a escritura da terra, apresentava o banco e esse proprietário desse terreno, ele dizia que era dono, ia fazer um plantio de qualquer produto, café, soja, não importa. E o Banco do Brasil financiava acreditando que esse dinheiro fosse investido na terra. Essa é a situação. E o que acontecia? Muitas áreas, quando o Banco do Brasil ia lá retomar por não pagamento do dinheiro, via que não tinha plantação nenhuma. E assim funcionava. Como existe muitos financiamentos, porque a grande verdade é o seguinte, é isso que o cidadão, de uma maneira geral, ele tem que entender o seguinte, é o Estado que financiam esses picaretas que vão para a cadeia de rádio e televisão se apresentarem como empresários bem-sucedidos, mas que na verdade são os assaltantes do país, eles são os ladrões, de fato. Uma terceira via que tem é o BNDES. O que faz o BNDES? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tá? Na verdade, o BNDES era um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Era BNDE, não era nem BNDES, era BNDE. O que eles fizeram? No governo Fernando Henrique, colocou-se uma letra para dizer que era social, mas só que esse social dele foi fazer o quê? Foi fazer com que esse banco BNDES passasse a financiar empresa estrangeira. Porque até então... Multinacionais, no caso. Porque até então, olha só, o BNDES, ele não financiava empresa estrangeira. Era só brasileiro. Era só nacional. Só nacional. Ou seja, estimular o empreendedorismo brasileiro. Exatamente isso. Exatamente. Mas o que ele fez? Beneficiar o próprio empresário brasileiro. Só brasileiro. Só brasileiro. Exatamente. Mas o que ele fez? Olha só, para ele, porque isso aqui também foi uma artimanha desse presidente canalha, bandido, assaltante do país. Por que ele fez isso? Ele fez isso para pegar o BNDES, financiar para a empresa estrangeira comprar patrimônio do Brasil. Se ele dizia, o governo dizia que ele estava privatizando as empresas públicas por falta de capital, como o próprio governo ia financiar empresas estrangeiras para comprar empresa pública? Você vê que isso é um assalto descarado, cara. Como dizia o falecido Enéas, era um assalto à nação, feito às claras, e com toda a imprensa, a mídia, batendo palmas. Então, olha só. Então, o que acontece é o seguinte, o BNDES passou a financiar empresas estrangeiras. Uma coisa totalmente incoerente, porque ninguém no mundo faz isso. Nenhum país europeu que você for, nem o próprio Estados Unidos, ele está te dando dinheiro a você, uma empresa que não é americana, ou empresa que não é europeia, para financiar o seu negócio. Você está no país, o dinheiro é seu, tiro do seu bolso. O único canalha que fez isso foi o FHC, quando foi presidente do Brasil. Entendeu? Então, quer dizer, aí o que você tem? Olha só, aí o banco privado, né? Vamos para a nossa realidade aqui. O que você fala do banco privado? O banco privado, você vai lá, você vai ter um cartão de crédito, tem um financiamento, né? A inflação, vamos dizer hoje, vamos falar no dia de hoje. O que é a inflação no Brasil no dia de hoje? Vamos botar aí 8% ao ano. Um exemplo. O banco te cobra 8% só no cartão de crédito no mês. Veja bem, a inflação é 8% ao ano. Um cartão de crédito ou financiamento que você vai pegar no banco custa 8% ao mês. Então veja bem, o banco privado, ele diz que tem risco de crédito, mas esses bancos privados, esses próprios bancos, esse dinheiro que ele arrecada em cima do consumidor final, quem é o consumidor final? Aquele que vai lá pegar o dinheiro no banco, que vai lá pegar o dinheiro no banco, vai pegar um empréstimo, qualquer coisa, ele é assaltado por esses bancos que não querem fazer nada do que esses bancos fazem. Por exemplo, um banco privado, ele só financia a tua empresa, cara,
Eles só financiam a tua empresa, por exemplo, você tem uma empresa que vale 10 mil reais, ele só te financia 5. E fica como tua empresa como garantia. Você percebeu? A empresa vale 10, ele te financia 5 e fica com a tua empresa como garantia. Se você não pagar, ele te toma toda a empresa. Entendeu? Não faz o que a Bolsa faz. Né? O que a Bolsa faz? A Bolsa, o cara pega dinheiro de graça, a empresa pega dinheiro de graça. Você compra ação da empresa, você está emprestando dinheiro para a empresa. Só que essa empresa pega esse dinheiro, manda até para o estrangeiro, mas não financia a própria empresa. São quase nenhuma empresa que fazem isso. E finalmente o BNDES, que te cobra uma taxa de juro de 2 a 3% ao ano para financiar empresários que muitas vezes está cheio de dinheiro lá nos paraísos fiscais. Então, quer dizer, nós vivemos numa sociedade, que nós vivemos com as instituições financeiras que permanentemente assaltam o país e assaltam o cidadão. Essa é a realidade que a gente vive. Professor, diante dessa situação, como fica a atitude, né? A gente questiona. Muitas pessoas com certeza questionam isso aí. O que a justiça está fazendo diante disso aí? Cadê a presença do poder público para fiscalizar, para estabelecer critérios de financiamento para que essas coisas não aconteçam? O que eles fazem? Se omitem? São coniventes com isso aí? Enfim, qual a posição do poder público, principalmente da justiça, que deveria fiscalizar esse tipo de situação que é grave? Olha só, quando isso aqui faz assim, ó, tá dizendo que está recebendo som. Precisa você ficar. Só ver. Se ela estiver parada, não está recebendo, entendeu? Muito bem. Então, olha só. Vamos aqui o seguinte detalhe. O que você tem que observar é o seguinte. Essas instituições que eu acabei de citar para você, elas, na verdade, têm pouca preocupação com o país. O que o Brasil vive? Isso é óbvio, mas, professor, e a questão da justiça? Por que a justiça não fiscaliza? É outra. Não interfere, outra. O poder público não vê isso aí, o Ministério Público não vê isso aí? É outra. Uma coisa grave dessa? É outra. Você está constantemente aí ouvindo dizer os militares que gostam muito de falar isso, né? E alguns juristas idiotas que gostam de falar que as instituições estão funcionando, tá funcionando a instituição ao contrário do que ela tem que funcionar. A única forma de funcionamento hoje é contra o país e contra todos nós brasileiros. É assim que as instituições estão funcionando hoje. O que a gente tem que observar é o seguinte, olha só, o Estado, ele te assalta 24 horas por dia. Ele te assalta 24 horas por dia. E te dá em troco 10% do que ele te assalta. A grande verdade é essa. O que o Estado arrecada e o que ele repassa para você como cidadão, como forma de serviço, não chega talvez hoje a 10%. Essa é a grande verdade. Por mais que ele fique chorando, dizendo que o Estado está gastando com saúde, com a educação, não. Isso é uma grande mentira. Ele gasta, mas não é o que ele arrecada. Nós temos, por exemplo, aqui, vamos pegar um dado interessante aqui. Você, quando você paga a sua conta de luz, você paga lá, você vai ver lá, tem um Fundo Nacional de Eletricidade. Quando você vai pagar uma conta telefônica, você tem um tal do Fustel, que é o Fundo de Telecomunicações, entendeu? E você tem várias outras maneiras que o Estado diz que vai arrecadar, como vamos pegar um outro aqui que existia, foi extinta, a tal da chamada CPMF, que era para a saúde. Ficou se arrecadando aí durante 10 anos. Não foi um ano de arrecadação, foi para a saúde de fato. 9 anos foram para outros fins. O dinheiro foi desviado. Foi desviado, não se sabe para onde, como sempre. Então a questão é o seguinte, olha só. O que esses Funstel, esses fundos que eles criam? Eles dizem que é para desenvolver o da Funstel, por exemplo, Fundo Social de Telecomunicações. O que eles alegaram, desde que isso foi criado, desde da época da privatização, que eles criaram esse Funstel, ele dizia que era ampliar o serviço de telefonia e internet para todos.
Quando você vê hoje que o sistema de telefonia não é para todos, tem regiões do país ainda que o celular não atende ainda, e ao mesmo tempo você não tem muito menos a internet. Muito menos a internet. Né? Cadê o sistema de telefonia fixa na casa dos cidadãos dos países de ponta a ponta para poder ter internet? Prova maior agora, com o sistema aí da pandemia, que você verificou o quê? Que só 30% das pessoas no Brasil, de fato, é que tem internet. Quando os vendilhões, canalhas, que ficavam dizendo que a população estava super comunicada, que existia mais celular do que a... Não era isso que estavam dizendo? Existe mais telefone celular do que população? E tudo bem, e aí? Existe telefone celular e cadê a internet? Que ninguém tem. O cara fala que tem internet, que você comprar um plano de 20 ou 30 reais, que você vê uns 2 ou 3 vídeos, vê alguma coisa, acabou o teu crédito. Que porcaria de internet é essa que nós temos? Entendeu? Basicamente é isso. Entendeu? Então, quer dizer, o camarada tem uma internet que não tem condição de atender aos interesses de fato que um cidadão precisa, muitas vezes, que tem que se utilizar da internet. A internet é cara e é fraca e não consegue atender. Então, esse fundo aqui não teve de nada. Não valeu de nada, não serviu de nada. Entendeu? Assim como é o da eletricidade, assim como é o da saúde, e há vários. Então, quer dizer, nós vivemos num estado em que o empresário diz que o Estado é ineficiente. Agora, o que o Estado arrecada são exatamente desviados para esses empresários que são ineficientes, que só sobrevivem às custas do Estado. Eles são multados, não pagam multa, não recolhem INSS, não repassam o INSS que é descontado dos funcionários. É isso. Não querem, pagam um salário miserável, sonegam todo tipo que é de imposto, inclusive de renda, e mandam o dinheiro para o paraíso fiscal. É essa a sociedade que a gente vive aí. Agora, professor, diante dessa situação que eu fico às vezes assim, indignado, o posicionamento dos militares, né, das Forças Armadas, que sempre falam em nacionalismo, né, em patriotismo, e se omitem ou se acovardam, sei lá o que, diante de toda essa situação que a gente vê no Brasil, no país, inclusive essa questão dos bancos, que, como eu citei lá no início dessa conversa aqui, desse bate-papo, o falecido Enéas dizia: assaltam a nação às claras e com toda a imprensa batendo palmas. Então eu me questiono, cadê a função constitucional? Onde fica o dever legal das Forças Armadas dentro dessa situação caótica que passa o Brasil? A infraestrutura do Estado, a gente fala aqui do Estado-nação, não só Estado membro da União, como Rio de Janeiro e São Paulo. Estamos falando do Estado-nação, o Estado brasileiro, Estado democrático de direito, segundo a Constituição, a República Federativa do Brasil. Como fica o posicionamento das Forças Armadas, que deveriam intervir nesses casos para garantir não só a soberania nacional, como os demais interesses nacionais? E não fazem nada. A gente vê aí uma omissão total, ou sei lá o quê. O que o senhor tem a dizer a respeito desse comportamento, né, antinacionalista, né, como o senhor falou no início, né? Fazem o contrário, as instituições fazem o contrário ao Brasil do que deveriam fazer. Bom, olha só, eu vou deixar isso aí, você me cobra para me responder no final, mas tem um outro detalhe que eu quero dizer aqui para você agora. Olha só, eles agora, a Câmara dos Deputados agora, ela resolveu partir pro mercado de energia solar. Olha só, o sistema de energia solar no Brasil, ele demorou a ser desenvolvido. Demorou.
Aí agora que você já está num ritmo já todo acelerado, de você pegar e ampliar cada vez mais a energia solar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se calcula que 2% da energia aqui do Rio de Janeiro hoje está sendo gerado por energia solar. Aí o que o cara faz? O cara pega a energia solar, né? No Rio de Janeiro tem bastante sol, se utiliza da energia solar e ele tem uma, como é que se fala? Você tem um sistema de devolução com a energia solar assim. O que você não utiliza, ele é jogado na corrente tua elétrica de novo, e a energia, a empresa de a Light, por exemplo, ela se aproveita dessa energia, né? Você está dando energia para a Light, né? Porém, o cara que não tem isso, ele só recebe energia na Light. Agora não, o cara que tem energia solar, ele utiliza a energia solar e ainda dá energia para a Light. Então a Light, ela tem que dar um desconto para o cara. Deveria dar um desconto. Não, ele tem que dar, ele tem que dar. Só que acontece o seguinte, olha só o que é aquele negócio de tudo. A preocupação número 1 é que eles não estão preocupados com a questão social do benefício para todos de uma maneira geral. Estão preocupados com lucro. Então já tem muita gente fazendo isso hoje, não só no Rio de Janeiro, como em muitos países. Aí o que está acontecendo agora? Essas empresas de eletricidade se articularam dentro do Congresso, estão procurando aumentar o tributo sobre a energia solar para justamente desestimular a energia solar para você ficar só com a energia elétrica. Você veja bem que o que é aquilo que eu falo, o empresariado medíocre, rapaz. É um empresariado medíocre. Eles não pensam no país, no coletivo. Só neles mesmos. Só pensam neles. Eles não pensam no coletivo, no ser humano, não tem senso de humanitarismo. Então, só pensam no lucro. Então, só pensam neles. Então, olha só, por exemplo, vou te dizer uma coisa para você. Aqui, foi mostrado os dados aí que o cara falou. A taxa que se cobrava sobre a energia solar era de 0,5%, não chegava ao meio. A mais alta chegava a meio. Era de 0,1 a meio. Eles querem passar para 28%, cara, por cento. Você percebeu? De 0,5 eles querem passar para 28%. Então quer dizer, aí olha só, aí você tem as empresas hoje que fazem a distribuição desses equipamentos para ir para a energia solar. Durante muito tempo eram só de empresas estrangeiras, os equipamentos, era tudo importado. Agora não, agora você já tem uma porrada de fabricante nacional que já faz isso. Aí como tem uma porrada de fabricante nacional, as empresas estrangeiras agora que se foda, porque o mercado dela está diminuindo, porque elas não estão tendo mais, só elas, é exclusiva, né? Porque o estrangeiro, quando vem para cá, ele vem para explorar, não vem para perder dinheiro. Essa é a grande verdade. Então, o que acontece? Essas próprias empresas hoje de equipamentos estão boicotando as empresas nacionais, no sentido dessas empresas quebrarem. E do outro lado você tem empresa de eletricidade que não quer que a empresa solar ela avance mais, porque você vai reduzir o consumo da energia hidrelétrica. Então você veja bem, é essa questão do que o empresariado trabalha. Bom, junto com os banqueiros. Isso. Então, junto com o banqueiro e com o governo. Porque quem vai aprovar essa lei aí vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser o governo. É os deputados que estão lá. Deputados e senadores. Vendilhões, que só trabalham para a empresa, não trabalham para o povo. Eles não estão nem aí para povo, para interesse nacional, nada disso. A gente tem que parar de ficar elegendo esses caras, não tem que votar em ninguém, tem que pegar o título de eleitor e jogar no lixo. Esses caras não servem para nada, para ser um bando de inútil. Essa é a realidade que a gente tem que aceitar. Como você falou, respondendo agora o que você perguntou,
o negócio das instituições, não tem instituição. Posicionamento não tem, das Forças Armadas. Não tem posicionamento. Diante dessa situação da Justiça, do Ministério Público. Olha só, veja bem uma coisa. Eu tinha dito para você uma última vez que o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui no país é o seguinte, isso é uma realidade que você vai ver no seu dia a dia, né? Você tá cheio de mestres e doutores aqui, cheio de mestres e doutores dando carteirada, só falando todos os problemas, mas não tem ação prática para ir para a rua e para brigar. É isso que está aí. É um país que tem 800 mil mestres e doutores que passam o tempo todo mostrando os problemas, teorizando, falando, escrevendo livro. Agora, aqui na prática, nós não vemos ação deles e partir para confrontar o governo. Nem direcionado ao próprio quando o governo faz corte de verba ou quando nomeia, como é que se fala? Quando ele nomeia reitor por conta dele. Aí você sabe que agora o Mourão, junto com o Bolsonaro agora, não tem mais essa parada de reitor eleito. Ele nomeia quem ele quer e acabou. Quer dizer, você não vê nem eles falando isso. É um ou outro professorzinho falando isso aí, o restante não fala porra nenhuma. Quer dizer, em resumo, essa é a lógica, o resultado desse intelectualismo covarde, né, que gosta de dar carteirada, que não fazem porra nenhuma. Aí do outro lado, você tem quem? Você tem o poder político com políticos incompetentes e bandidos, arrogantes, né, que se arrogam conhecedores do país, mas que na verdade não tem conhecimento de porra nenhuma, eles não estão lá para conhecer nada, estão lá para ganhar dinheiro. E nem querem saber de nada. Não querem saber de nada. Do Brasil, de povo. Eles querem ganhar dinheiro. Eles querem saber do bolso deles. Então, aí você tem o quê? Em que ele se apoia? Ele se apoia na Força Armada, num poder judiciário que dá ganho de causa a ele. A Petrobras foi liquidada, foi vendida, foi privatizada, graças a quem? Graças ao Supremo Tribunal Federal, que autorizou a vender a Petrobras. Quer dizer, nós tivemos agora, só para citar um exemplo, o Crivella foi preso. Né? O Crivella foi preso, o Witzel foi preso arbitrariamente, a Dilma saiu do governo também arbitrariamente. Então você vê a justiça, tudo isso quem é que fez? Foi o Poder Judiciário, foi lá e fez. Aí você fala assim, porra, mas espera aí, não são poderes independentes? Sim, os poderes são independentes quando eles próprios impõem o seu poder. Agora, quando eles se subjugam, que é o que tem hoje, o que é a política hoje no Brasil? A política hoje no Brasil, ela está subjugada ao Poder Judiciário. Então você vê que prendeu o Crivella, não é dizer que Crivella é um canalha mesmo, é o bandido. Witzel é um bandido também. Mas o que aconteceu? Foi lá o Judiciário e passou por cima do Legislativo. Então, quer dizer, por que fez isso? Porque eles próprios não se impõem, não tem moral. Então, é por isso que a justiça atropela. É por isso que a justiça não atropela. Você veja um exemplo prático, vamos citar aqui ainda no governo da Dilma, o exemplo do Calheiros. Pegaram o Calheiros lá numa parada errada lá, aí tentaram prender o Calheiro, presidente do Senado, presidente do Senado, aí foram lá prender ele, o caramba, ele puxa pro oficial de justiça, ele viu o cara lá no portão, o cara mostrou para ele papel, mostrando que era oficial de justiça, ele fingiu que não viu. Com mandado de prisão. Com mandado de prisão, fingiu que não viu e falou pro empregado que mandou dizer que não estava em casa, mas ele se mostrou. Veja bem, ele lá de dentro da casa, vai lá para aquele cara lá no portão, diz a ele que eu não estou aqui. O cara viu ele lá e tudo, e é justamente para afrontar mesmo. Então você vê, é isso que tem que fazer, a postura tem que ser essa. Se os poderes são independentes, não é isso? Não é executivo, legislativo e judiciário, se eles são independentes, eles têm que se impor. Só que não tem mais isso, é por isso que manda prender Crivella, vai mandar prender qualquer um. Aí vira ditadura. Sim, aí você não tem mais nada, instituição nenhuma funcionando. Aí você pega, vamos para a Força Armada. O que é a Força Armada hoje? Você está com um bando de generais aí vagabundo que não fazem nada pela nação, estão ajudando a roubar o país, com um presidente desse hoje que também não vale nada,
Está lá um presidente lá, um ministro da saúde, que é um general que também debocha da saúde brasileira. Então, em resumo, então você não tem mais nada funcionando. Você está com poder político, poder executivo, poder legislativo e a própria Força Armada e contra o cidadão hoje. É o que você tem hoje. Você vai esperar a solução de quem? Se não for uma revolução e confrontar isso que está aí, você não vai mudar esse país nunca. Essa é a realidade que você tem que aceitar. Essa interação, essa independência entre os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, nós sempre aprendemos, né? Na época que ensinavam isso nas escolas através de moral e cívica, educação moral e cívica e OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que os três poderes têm uma relativa autonomia, mas têm que interagir uns com os outros. E o que a gente vê no Brasil atualmente é isso que o professor está falando aí. Um atropela o outro. E principalmente no caso do judiciário, faz o que quer. E muitas vezes, inclusive, rasgando a Constituição. Como foi falado já isso em vídeos anteriores, nós fizemos. Foi abordado esse assunto da questão o respeito à Constituição Federal. Eles rasgam a Constituição, fazem o que querem, a hora que querem, do jeito que eles querem. Interpretam a lei da forma que eles querem. Conclusão da história. O que vemos no Brasil atualmente no poder público, na realidade, é uma briga de facções políticas. Deixando bem claro aqui, eu já falei isso em outro áudio, que a palavra facção, geralmente as pessoas, por ignorância da língua portuguesa, associam a palavra facção a crime. Não estamos falando aqui de facções no sentido de crime. Facção ou facções são grupos sociais isolados que defendem seus próprios interesses dentro da sociedade civil organizada. Eles defendem seus próprios interesses, pouco se importando com um coletivo. A isso nós chamamos de facções. Existem vários tipos de facções, inclusive as facções criminosas. Não é o caso que nós estamos abordando aqui. O caso que eu estou citando aqui é que tudo que o professor falou aí, e o que o Brasil está passando atualmente, nós vemos no poder constituído, poder público, o poder constituído, uma briga de facções políticas, uma briga entre eles próprios, que só pensam neles, não no país, no povo. E nessa briga entre eles, a gente vê um atropelando o outro. É isso que o professor está falando aí. O judiciário atropela o legislativo quando quer, o executivo. Aí, às vezes, o legislativo se impõe ao judiciário e tá lá um batendo de frente com o outro. E nisso a desordem imperando no Brasil. E por ironia da história, né? O único país do mundo que tem uma divisa escrita na sua bandeira é o Brasil, ordem e progresso. E a gente não vê nem ordem e nem progresso. Com a palavra, professor. Bom, olha só. Vamos aqui a um balanço aqui para a gente finalizar isso aqui, para a gente entender por que a política, o cidadão que ficar esperando uma solução do campo político hoje no Brasil, ele verdadeiramente está perdido. Verdadeiramente está perdido. Não é? Veja bem, agora nós estamos com a eleição aí da presidente da Câmara. Não é? E no último vídeo eu citei que você tinha 2 candidatos, o Bolsonaro tinha 2 candidatos. É como se ele tivesse um titular e um reserva. Um que é do falso Rodrigo Maia, que faz de conta que tá brigadinho com o Bolsonaro, todo mundo acredita nessa forma. Mais de 50 impeachment, sentado em cima, de impeachment, sentado em cima. Que ele segura. Então é o seguinte, aí você tem agora, eu falei no último vídeo meu que você vai observar aí,
que o Bolsonaro tem 2 candidatos, tem um titular e um reserva. Um, que é o tal do Arthur Lira, que é do próprio representação do partido do Bolsonaro, e você tem também o que é o outro que é do César Maia, que é o candidato lá que ele está escolhendo, mas que na verdade também é Bolsonaro, né? Porque Rodrigo Maia nunca deixou de ser Bolsonaro. Esse negócio de ter oposição, entendeu? Para você ter ideia, só para você ter ideia, o candidato do Bolsonaro, que do Rodrigo Maia, vai ser indicado por quem? Por Michel Temer. Lembra que nós falamos que aquele negócio que era tudo uma farsa? Aí, bateu agora. Agora está lá a maior guerra. Ou seja, aquele teatrinho, né? Eles fazem aquela encenação e por baixo dos panos lá... tudo a mesma coisa. Tudo acaba em pizza, chopp e vinho. Tudo a mesma e coisa. Rosas, entre eles. Então, meus amigos, olha só, vamos bater aqui o número aqui. Olha só. No Brasil, você tem 81 senadores, 513 deputados, uma população de 210 milhões. Brasil, 210 milhões. Aí você vai para os Estados Unidos, de 390 a 400 milhões de pessoas. 350 deputados, 42 senadores. Prestou atenção? Quase o dobro da nossa população. E a quantidade no Congresso de deputado e política é bem menor. Exatamente, bem menor. Então você vê. Então aí você pega aqui. Salário de um deputado no Brasil, aquela conversa fiada de que ele ganha igual o Supremo é conversa fiada, que ele ganha 40, 45 mil de vantagem, mas ele tem 300%, aliás, ele ganha 40 mil de salário, 40, 45 mil de salário, agora em cima desses 40 mil ou 45, ele tem 300% de vantagem. Então os 45 vira quase 300. A verdade é essa. O somatório do carro, da gasolina, do paletó, de passagem gratuita e por aí vai. Selo de correspondência grátis. Infinitas vantagens, vamos dizer assim, né? Então, as regalias, chamadas regalias e mordomias dos políticos. Então, olha só. Então vamos lá. Aí você tem deputado... Mais de 10 assessores. Deputado no Brasil, ele ganha 300 salários mínimos. Um deputado nos Estados Unidos ganha 7 salários mínimos. Último aumento do deputado nos Estados Unidos. Há quase 20 anos que não há aumento para um deputado nos Estados Unidos. Último aumento do deputado no Brasil. 2020. Todo ano ele reajusta seu próprio salário. A gente tem que ir para não chorar. Aí assim acontece dentro da Câmara, dentro do Senado, da Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados Estadual, no Senado, no governo do Estado, na Prefeitura, eles aumentam tudo por conta própria, na calada da noite ninguém vê nada. Esse ano eles nem falaram, mas com certeza houve aumento. Para todos. Eles só não falaram. Acontece todo ano. Exatamente. Exatamente. Então, meu amigo, o que a gente tem que observar... Quem paga a conta... Isso. Aí você pega aqui, Aí você pega qual o salário de um presidente da França. Ele ganha 2 salários mínimos. O Macron ganha 12 salários mínimos. 12. Alemanha, qual o salário da Angela Merkel? 8 salários mínimos. Aí você fala assim, mas espera aí, é salário mínimo europeu. Então nós vamos botar lá 1.000 euros, 6 mil reais. 6 mil reais, vamos botar lá 6 mil reais. E aí, tudo bem. É 6 salários mínimos. Pega aqui, bota aí 10 salários mínimos para um deputado, para ver se ele aparece na Câmara. Ele já não aparece ganhando isso aí, 300. Não é? Então, em resumo, é essa política que o cidadão ingenuamente fica acreditando. Aí os generais agora, né? A primeira coisa que o general, que o Bolsonaro fez, foi dobrar o salário dos generais
ainda dá direito a gratificações como funcionário do governo. Porque você pega um general hoje, aí que está no governo, está ganhando 100 mil, rapaz. 100, 120 mil que eles estão ganhando, rapaz. Você acha que um cara desses, ele está preocupado com o povo? Com o país? Com soberania nacional, eles estão nacional. Eles estão preocupados com eles mesmo e que se for da população. Esse é o recado que eles dão. Então você vai acreditar em que nós vivemos num país onde tem a pena de morte e diz que não existe. Uma justiça que tarda e sempre falha. Nós temos uma Forças Armadas que dá tiro contra a população. Nós temos uns deputados que trabalham para destruir o país e trabalham para empresas multinacionais. Nós temos um país que 56% da população é miscigenada e 5% que não são, discriminam a população. São racistas, inclusive o próprio presidente. Então é esse país que você vive. Qual a esperança que você está querendo criar no diálogo? Quem quer conversar com diálogo, eu aconselho só um cara que gosta muito de conversar honestamente, é Bolsonaro. Vai lá e converse com ele. Ele é um cara muito amável para conversar, principalmente sobre direitos sociais. Ele ama falar nisso. Principalmente se um repórter, né, alguém da mídia questionar ele essas questões, a gente já viu vários ataques à mídia, né, reclamações, né, e ninguém faz nada, aquilo ele faz descaradamente, faz o que quer e acabou. Bom, então esse é o meu posicionamento até aqui. Se você, América, tem alguma coisa para falar, e pode fazer suas colocações, que de minha parte, tudo que eu tenho a dizer por enquanto é isso aí. Minha colocação final é o seguinte: eu endosso as palavras do professor, porque infelizmente nós estamos caminhando, faltam agora o quê? 6 dias praticamente para encerrar esse ano. Segundo, eu particularmente creio nisto, né? Segundo várias pessoas aí ligadas a questões esotéricas, né? Inclusive políticas, entendeu? Previram uma data limite para o Brasil de 2021 a 2023. Ou vai acabar esse país de vez, ou nós teremos uma revolução para mudar tudo para melhor, em todos os sentidos. Agora, do jeito que a coisa está, eu endosso as palavras do professor, não tem diálogo. Com esse sistema, com essa gente, não tem diálogo. A população tem que se politizar, tem que se conscientizar, tem que se mobilizar e partir para uma revolução. Em que sentido? A gente aqui não está aqui para incitar ninguém à violência, nada disso. É partir igual foi feito na Revolução Francesa. Cerca o Palácio do Governo, o povo não quer mais saber de vocês aí. Ninguém quer mais vocês aí. Sai todo mundo, por bem ou sai por mal, acabou. Como foi feito na Revolução Francesa, na Revolução de 30, com Getúlio Vargas. É o povo se mobilizar e cercar o palácio. Olha só, isso aqui é uma democracia, não é? A gente não está satisfeito com esse sistema que está aí. Está prejudicando o país, está prejudicando o povo. As famílias estão sendo destruídas, atingidas. Daqui a pouco não vai existir mais Brasil. Vai ficar igual lá na África. Tudo foi privatizado e entregue, o Estado acabou. E vários estados de nação lá na África existem de fachada, que o Estado foi privatizado, acabou o Estado, não existe mais Estado, as pessoas estão lá se matando umas às outras, em guerra civil, por água e comida. Você vê em determinados países, lá você está alguns aqui, como na Etiópia, em Angola mesmo, por exemplo, na Somália, crianças na rua andando armadas. Guerra civil. O Estado acabou, existe de fachada. Porque tudo foi privatizado, foi entregue. Saquearam as riquezas do país, são saqueadas, levadas para outros países. Os políticos que entregaram os seus próprios países, como estão fazendo com o Brasil, foram para esses países com suas famílias e o povo está lá. A míngua, numa guerra civil sangrenta que não tem fim, que é mais desastrosa do que uma guerra militar. E é o que vai acontecer no Brasil se a população brasileira
continuar aceitando esse quadro que a gente está vivendo. Se continuar passiva, submissa, aceitando a política do pão e do circo, como sempre cito. Quem não sabe o que é isso, pesquise nas redes sociais o que é a política do pão e do circo. Enquanto o povo brasileiro estiver acomodado, aceitando isso, nós, infelizmente, caminharemos para a mesma situação da África. Infelizmente, caminharemos para isso, para uma guerra civil, um desmantelamento do Estado, uma destruição de famílias, de emprego, de tudo que você possa imaginar. Então vamos ver o que vai acontecer. O povo tem que se politizar, tem que se conscientizar. E como já falamos em vídeos anteriores, eu particularmente não sou contra, por exemplo, as Forças Armadas tomarem o poder, os militares tomarem o poder. Mas como o professor já falou, tenham amor ao país, tomem o poder, mas façam a coisa certa. Resgatem a soberania nacional, resgatem os interesses nacionais. Que na época da ditadura militar, ela teve o seu lado bom. Teve o seu lado bom. A gente tem que reconhecer. Nenhum general que foi presidente durante o regime militar permitiu que uma estatal brasileira fosse entregue. Nenhum deles. Me diga um aqui, um. Desde o Castelo Branco até o último, foi o Figueiredo. Nenhum deles permitiu isso, cara. Então a ditadura teve o seu lado bom. Eu sou a favor dos militares tomarem o poder, mas nessas condições. Façam a coisa certa, tenham amor ao país, à nação. Sem abuso de poder. Parem com essa paranoia de comunismo, de esquerdopatia. Parem com isso. O comunismo morreu, acabou há muito tempo. Nós temos que pensar para frente e para o alto, nem esquerda nem direita, para o Brasil. Para frente e para o alto. Querem tomar o poder? Tomem, mas façam a coisa certa. A parte boa da ditadura, eu gostaria que voltasse. Eu gostaria. Resgatando a nossa soberania. Tinha emprego. O cidadão ficava sem emprego porque não gostava de trabalho. Vagabundo, bandido. Então, essa colocação que eu queria finalizar. Agradeço aí a quem nos ouve, nos assiste. E vamos refletir, principalmente agora no final de ano. Só Deus sabe o que esses políticos estão maquinando por baixo dos panos, aproveitando essa época de festividade, né? Natal, Ano Novo. Vamos nos conscientizar, nos politizar, nos mobilizarmos enquanto ainda existe Brasil. É o que eu tenho para finalizar aí. Ó. Um abraço a todos aí que assistem a gente. E até a próxima, né, professor? Bom, olha aqui, ó. Deixa eu falar, acrescentar 3 coisas aqui e encerrar o vídeo. Olha só. Nós temos aí, você falou, só Deus sabe, povo, espiritualidade. Olha só. Não, só Deus sabe não, nós sabemos. É que nós somos covardes. Deus pode saber, mas nós também sabemos. Nós somos covardes. E nós tenhamos que entender o seguinte: a espiritualidade ou a profecia, né? Tipo o Chico Xavier que falou, é um aviso. É um aviso. Não significa dizer que necessariamente aquilo ali irá acontecer. É uma advertência que ele deu. Exatamente. Então, uma advertência. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos prevenir. Isso aí. Assim como você, como pai ou como mãe, que dá um aviso a seu filho, o pai, para não ir por determinados caminhos que vai se dar mal, da mesma maneira, a espiritualidade, a profecia nos mostra um caminho que pode acontecer se nós formos pelo lado errado. Isso aí. A quem cabe consertar isso? Só nós próprios. Só nós próprios. Agora, não é ficar rezando nem indo para a igreja e achar que Jesus vai salvar o mundo, que isso não é a maneira de se imaginar. Não é a maneira de se imaginar o mundo. E quando se fala povo, quando a gente fala povo, não é o povinho trabalhador não, como as pessoas gostam de falar. Povo é todos nós, povo. Todas as classes sociais. O único povo que eu não considero nesse país é essa elite dominante que está aí, somado a essas instituições podres que está aí ajudando a destruir o país, sendo protegidas pelas Forças Armadas. Isso não são povos, são lixo da sociedade. Então é esse lado que a gente tem que entender. Então, se o cidadão
ele não pode ir para a rua, não quer brigar, tem medo ou se acovarda, não tem problema. Ele que financie as movimentações sociais que querem, de fato, partir para esse caminho, já que eles não têm coragem. O que não pode acontecer é que essa classe que tem o poder econômico e não quer se movimentar, ficar de braços cruzados esperando que o povo que tem menos recursos e tem menos tempo para se dedicar a fazer essa transformação, ele resolve isso sozinho. Não, isso é um ato de covardia de todos nós, que podemos nos unir e dominar isso que está aí. Se essa não for o princípio fundamental, número 1, de você derrubar essa estrutura, você não vai mudar isso que está aí. Meu amigo, existe uma coisa que fala-se que é fé e fatos. Os fatos não precisam da fé. Agora a fé, ela é um caminho que te mostra quais os fatos que você tem que seguir. Agora você tem que partir para o que você acredita. Não ficar esperando nada. Tá bom? Esse negócio de que a esperança, que um dia vai mudar, que nada é eterno, que o amanhã pertence a Deus, essas baboseiras idiotizantes, é que fazem com que as pessoas não se mobilizem para nada. Enquanto isso, os espertalhões que se intitulam donos do país estão fazendo a destruição do país e a desgraça do povo. Se você não estiver acreditando nisso, amigo, então nós não podemos fazer nada. Então é esperar para ver. Quem viver, verá o que a gente está falando hoje. Tá bom? Um abraço aí a todos aqueles que nos assistiram.